Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para o estudo do livro Obras Póstumas pela Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pela internet Rádio Rio de Janeiro .digital. E inclusive através do site da Rádio Rio de Janeiro, você clica no link programação, programas, e acha o nosso programa Luz na Penumbra nos vários horários. Luz na Penumbra é de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com o estudo da codificação de Kardec. Temos lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai, né? Toda a codificação no Luz na Penumbra, para que todos nós estudemos a base da nossa doutrina. É importante dizermos isso. Nós podemos estudar, ler qualquer livro, mas a nossa base é a codificação. Se houver diferença entre o livro que nós estamos lendo, estudando e a codificação, nós devemos, claro, rejeitar esse livro e ficarmos com a codificação. Foi isso, inclusive, que Emmanuel disse para o Chico: se um dia eu disser algo contrário a Jesus e Kardec, deixe-me e fique com Jesus e Kardec. Muito sábia a advertência do Emmanuel, e nós precisamos, então, aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, e hoje vamos à mensagem que é de Paris, 25 de abril de 1866, resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico, e o título é Regeneração da Humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se iam produzindo em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o espírito e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vô-los anunciarem estarão a enganar-vos.
Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não sentis que um como o vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A terra tem progredido desde a sua transformação, tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam, os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contem que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Bem, meus irmãos, como a mensagem ela é bem longa, talvez nós não consigamos fazer o estudo dessa mensagem em um só programa. Praticamente é certeza que não conseguiremos. Nós vamos pensar um pouquinho no que já foi dito até aqui. Bem, a respeito dos cataclismos, que muita gente fala, o fim dos tempos. Nós estamos vendo aí mudanças climáticas, inclusive com essas catástrofes que temos visto, né? A maioria de vocês sabem que eu moro em Petrópolis e passei pelo dia 15 de fevereiro, né? A gente ficou bastante assustado, mas isso faz parte do processo físico do planeta.
é uma transformação física do planeta que tem que acontecer, inclusive para chamar a atenção, a natureza chamando a atenção do ser humano, para que o ser humano aprenda a cuidar do planeta que lhe serve de morada. Nós precisamos ter cuidado com o nosso planeta, o jogar lixo fora, a produção do próprio lixo. Que lixo nós estamos produzindo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com a nossa casa, com a nossa morada? Agora, a mudança que Jesus fala e que nós precisamos compreender é exatamente a mudança moral, como está sendo dito aqui na mensagem. É uma mudança moral, são espíritos que vão desencarnando, aprendem na espiritualidade a serem melhores, a observarem tudo aquilo que eles fizeram, tudo que eles deixaram de fazer, e aí programam uma próxima encarnação de maneira melhor, de maneira a contribuir com o bem. Nós percebemos na leitura que ele fala a respeito de um comprometimento com o bem. Não é que nós sejamos bons, é óbvio que ainda não somos bons, ainda falta muito para que nós sejamos bons, mas que nós façamos o mal apenas por ignorância, não por vontade de ferir, não por vontade de machucar. E é esse ponto que as gerações novas vão sucedendo às outras e vamos cada vez mais tendo esse compromisso com o bem, inclusive com o compromisso de cuidar bem desse nosso planeta. Nós então precisamos estarmos aptos a pertencer a essa nova era, esse novo momento do planeta Terra. Se nós não somos moralmente muito avançados ainda, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com 2 blocos. De segunda a sexta, sempre com 2 blocos. O primeiro bloco é um estudo, o segundo bloco é outro estudo. Sempre o estudo da codificação kardeciana, onde nós trazemos, além das 5 obras básicas, também obras póstumas, também a Revista Espírita. É um estudo para que nós possamos compreender a base da nossa doutrina e tudo que nós fizermos para que possamos compreender melhor a doutrina espírita e possamos aplicá-la em nossas vidas. É por isso que é tão importante estudarmos com critério, estudarmos com propriedade, perguntando sempre, questionando sempre. Não é porque alguém falou, se esse alguém for alguém, um expoente, digamos assim, do movimento espírita, não é maior do que Kardec e não é maior principalmente do que Jesus. Nós temos que ver na fonte, buscar na fonte, analisar exatamente o que é passado para nós à luz da codificação, à luz da base. Se nós fugirmos da base, nós estaremos perdidos. Sem base, um prédio não pode ser construído. Sem base, não há adulto com moral elevada. Vamos fabricar aí, sem base correta, adultos neuróticos, adultos que sejam criminosos, adultos alienados, não adultos corretos, adultos sensatos, adultos que estejam alinhados com o bem, alinhados com o próprio Evangelho de Jesus. Então, a base é tudo, é por isso que temos que recorrer sempre à base doutrinária, à codificação de Kardec. E nós, claro, temos muitas obras aí que são maravilhosas. Eu fui despertado por uma delas, mas é assim, a gente tem que consultar, estudar, analisar tudo realmente à luz
da base kardeciana. Nós, como geração nova que podemos ser, precisamos desse alinhamento doutrinário, precisamos estarmos realmente aplicando em nós mesmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Senão nós não seremos a geração nova, nós estaremos mais condizentes à geração antiga. E essa história de que o planeta vai se transformar num planeta de regeneração, a mensagem é bem clara. Não é a parte física, não são as montanhas, as árvores, os animais. Não, somos nós, seres encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra, que vamos evoluir, fazendo com que ele realmente seja um planeta de regeneração. Então, o grande ponto é estarmos alinhados à doutrina espírita, estarmos alinhados ao Evangelho de Jesus. E estarmos alinhados é fazermos aquilo que Jesus nos diz que é para ser feito, transformando o nosso íntimo, fazendo com que o nosso reino de Deus, que como disse Jesus está dentro de nós, seja realmente transformado, seja realmente adaptado a essa nova realidade. Nós temos a escolha, aplicarmos essa doutrina em nossas vidas e continuarmos aqui no planeta Terra, continuarmos nesse planeta que será um planeta regenerado, ou seja, um planeta onde os espíritos vão ter uma compreensão melhor da diferença entre o bem e o mal e irão optar certamente pelo bem, não nunca pelo mal. O mal que existirá ainda será um mal por ignorância, já falamos isso inúmeras vezes na Rádio Rio de Janeiro, mas nunca é demais repetirmos. O mal haverá, teremos ainda o mal, mas não o mal pelo mal, não o mal por vontade de fazer ao outro o mal, não o mal por querer ver alguém sofrendo, não, será um mal por ignorância. É aquela história do, estava andando pela rua, não vi teu pé e pisei sem querer. O que eu vou fazer? Vou olhar, meu Deus, me desculpa. É assim que serão os espíritos ligados ao planeta de regeneração, que está em curso essa transição. E volto a dizer, não é o planeta físico, mas o planeta dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Essa mensagem nos faz refletir na responsabilidade que todos nós temos com essa transformação. Principalmente quem já acordou e já está estudando, está aplicando a doutrina espírita em sua vida. Nós não estamos aqui para criticar, para repudiar, para pisar, humilhar quem quer que seja que pense de forma diferente. Quem tem a religião A, B, C, D, quem não tem a religião, não importa. O papel do espírita é fabricar o bem e não fazer com que o mal seja realçado. O papel do espírita é estar sempre pronto para ajudar a quem quer que seja. O papel do espírita é sempre trabalhar na seara do bem, do Cristo, não na seara do mal. Lembrando, meus irmãos, o que disse Jesus há 2000 anos, não pode uma árvore boa dar maus frutos e não pode uma árvore má dar bons frutos. Se a árvore é má, ela vai dar maus frutos. Ela pode dar frutos que pareçam bons, mas, no fundo, são frutos maus. E nós temos que estar alertas com essa onda que nós temos aí no mundo inteiro, de pessoas que aparentam ser boas, nos indicam caminhos e nós entramos, como dizem, pelo cano. Quando nós observarmos que alguém está falando algo que vá prejudicar alguém, que esse alguém pode ser quem for, esse alguém pode ser uma pessoa que esteja equivocada, praticando o mal.
pode ser um criminoso, mas ele é nosso irmão. Nós não podemos aceitar pensamentos de destruição. Ah, ele é bandido, então tem que ser morto. Como? Jesus matou alguém? É o nosso guia e modelo, como está lá na questão 625. Se nós temos o guia e modelo, nós temos que seguir esse guia e modelo. Ah, mas os tempos ainda não são regenerados. Não é um planeta ainda na fase da regeneração. E daí? O que nós precisamos fazer é plantar sempre o bem. O mal, ele existe por conta de alguns que são ainda propensos ao mal. Muitos, digamos assim, ainda. Mas nós precisamos combater isso dentro de nós. Precisamos trabalhar muito para que não sejamos contaminados com essa onda de pena de morte, de eutanásia, de aborto, etc. e tal. Muitas pessoas acham que nós devemos fazer um extermínio daqueles que são maus para que o planeta seja transformado logo. Mas isso é fazer o mal, e fazer o mal vai fazer com que nós, que optamos por fazer o mal, talvez sejamos lançados, como disse Jesus, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, em um planeta que está iniciando a sua fase de provas e expiações e está com dores muito maiores, muito mais profundas do que as que notamos aqui no planeta Terra atualmente. Então não vamos nos deixar enganar. Se nós ouvirmos alguém falando, e esse alguém pode ser um palestrante, pode ser uma pessoa líder de alguma religião, pode ser um filósofo, pode ser quem quer que seja, se o discurso for de ódio, se o discurso for de vingança, a chamada justiça, né, que de justiça não tem nada, é vingança, o discurso do olho por olho, dente por dente, não, nós ainda estamos nessa fase. Não estamos, não. O olho por olho, dente por dente foi instituído por Moisés há 3.500 anos aproximadamente. Já vencemos essa fase. Hoje Jesus nos fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A diferença é brutal. Brutal, meus irmãos. Então, se nós queremos estar nessa seara da geração nova, se nós queremos realmente sermos essa geração nova, precisamos aplicar todo o Evangelho de Jesus, toda a doutrina espírita em nossa vida. E não querer que o outro faça e eu fique aqui recebendo os frutos, recebendo aquele pagamento pelo que o outro fez. Se o outro fez, é o outro que vai receber o pagamento. É como Jesus disse: já recebestes o vosso galardão. Então, vamos pensar muito bem antes de agirmos e de pensarmos e de falarmos coisas que vão provocar o mal, o sofrimento, a dor de quem quer que seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando o nosso programa de hoje. Queremos agradecer mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês com a Rádio Rio de Janeiro, pedir que nos ajude, pois nós estamos enfrentando uma situação financeira muito grave e nós não podemos deixar essa rádio morrer. Entre em contato com o Clube da Fraternidade pelo 21 3386 1422 e peça para participar desse clube, doando no mínimo R$20 por mês para que possamos continuar com a Rádio Rio de Janeiro.
Vamos terminando por aqui, pedindo para que não desligue o seu rádio, pois vem aí Marta Batista e Antônio de Pádua com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, como todas as semanas, estamos juntos com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa para prosseguir aqui no estudo e vamos estudar o tema O Mal e o Remédio, que é uma instrução, uma orientação de Santo Agostinho. A mensagem chegou em Paris em 1863. Então vamos dar boa noite a Antônio e pedir que ele comece com as reflexões. No suporte, na técnica, temos o nosso estimado Pablo. E vamos lá, tudo bem, Antônio? Tudo bem. É realmente o mal e o remédio, né? Quiséramos nós ter remédio para todos os nossos males. Mas, no fundo, eu acredito que haja um remédio para os nossos males. É não repetir o que nos levou a passar por o mal, né? Verdade. Se não repetir o que fizemos, já é o começo do remédio. Então, na realidade, Marta, essa mensagem de Santo Agostinho, eu tomo assim como um alerta. Não é só um lembrete, é um alerta bem taxativo, importante, é direto. A gente pode até ficar um pouco assim, não digo chateado, mas sentido, porque ele vai muito direto a gente, né? Vai na lata, como diz na gíria, né? Então eu vou ler aqui, acho que não vai carecer nem muito comentário. A palavra dele é autoexplicativa. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não conheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra.
é o mesmo conceito, né, que trouxe o Cristo. Sim. Falando verdade, da bem-aventurança, né, para os que estão sofrendo aflição. Isso aqui. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Mas ele está nos alertando porque parece que nós não prestamos atenção nessa recomendação feita pelo Cristo e reforçada aqui por esse capítulo, coisas escritas por Allan Kardec ou pela mensagem que Marta estudou no programa passado de Lacordaire e agora Santo Agostinho. Está nos lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações. O Cristo disse que haveriam escândalos. Ora, mas esses escândalos são culpa de quem? Nossa. Aqui é provas e expiações por culpa de quem? Nossa, e por quê? Como ele diz aqui, nós esquecemos que o Cristo esteve aqui para nos dar exemplo. Nós só lembramos dele na hora do bem bom, na hora que ele nos coroa de glórias, de saúde, de dinheiro, de prestígio. Aí nós lembramos do Cristo. Agora, na hora de sofrimento é que nós tínhamos que lembrar, porque ele nos alertou. E aí lembrar das palavras dele. Nós temos que sofrer com resignação, com elegância, como minha mãe costumava dizer. Porque sofrer por sofrer, vai sofrer, todo mundo vai sofrer no planeta, gente. Todos sofremos e vamos sofrer por muito tempo ainda neste planeta. Agora, tem que saber sofrer, para colher alguma coisa de bom do sofrimento. Se sofrer por sofrer, só ter dor, não é legal. Você pode sofrer, mas se você tiver pelo menos a esperança que aquela dor vai passar, que quando passar você vai ter a vida sua restituída normalmente, e se porventura você sentir que não vai dar para chegar ao fim desta vida sem este sofrimento, mas é saber que após o túmulo, como diz aqui, nós não podemos limitar nossa imaginação, nossa vida, nossa esperança só até o limite do túmulo. Nós temos que estender essa esperança para o futuro, saber que vai acabar. Porque esse é o exemplo que o Cristo veio nos trazer. Então está nos alertando, olha, o exemplo foi dado, a recomendação foi feita, o esquema explicado, cabe a vocês aí entender e pôr em prática. Não podemos fazer mais. Cabe a cada cabeça uma sentença. Cada um joga o jogo da maneira que acha que deve jogar. Mas está lançado aí as regras que vão ajudar a se sofrer menos, ou seja, o remédio para o mal. Aqui o mal e o remédio, que é o título da mensagem, o remédio está ainda dado. Vamos ver quem é que vai querer seguir. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa e vitoriosa, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então está dizendo aqui, se nós escolhemos passar por certas dificuldades encarnados, quando estávamos lá na espiritualidade, porque foi nos mostrado que era a maneira de nós sairmos da encrenca que estávamos metidos, era encarnar, tentar expurgar aquelas culpas, e quando terminasse aquela encarnação, volveríamos lá para a espiritualidade com a alma purificada. Me diz aqui, rutilante de alvura, muito poético. Mas nós encarnamos aqui dispostos a ser ricos e enfrentar as tentações da riqueza, como diz aqui, né? Ter uma força para lutar contra o mal, vir com o mal físico e moral, e ter força para lutar contra. Sabíamos disso. E aqui não, fica recalcitrando, botando a culpa em ABC, maldizendo Deus por isso, maldizendo o destino, o acaso, sei lá o quê. Vamos cair a ficha, gente. Não é isso. A gente, se nós mantivermos assim, não vamos sair do sofrimento, não vamos sair da aflição. A maneira de sair da aflição é tentar lutar contra ela de forma elegante, digna,
temente a Deus, aceitando as dificuldades, porque nesta hora os amigos espirituais vêm nos ajudar a passar pelas dificuldades. Não vamos passar sozinhos. O Cristo disse que não ia nos deixar sós. Agora, se nós estamos abrindo mão disso para enfrentar sozinhos, infelizmente o mal vai continuar. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Então, para aqui, qual é o remédio então para essa encrenca toda em que nós estamos metidos, essas aflições, essas torturas morais, físicas e tudo mais? Qual é o remédio? Só há um e é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior assertividade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então está dizendo aí, o remédio é ter fé e apelar ao céu, que nesse momento os anjos, os amigos espirituais estão ali prontos para nos ajudar a passar pela dificuldade. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então está nos dando aqui o remédio, gente. É ter fé, é crer. Crer. Com esses esclarecimentos aqui, a nossa fé se robustece, que nós estamos sendo abastecidos de substâncias para nos dar força, ter mais fé. Porque a nós está sendo explicado os motivos pelos quais estamos passando pelas aflições, estamos entendendo os motivos, estamos compreendendo a justiça de Deus, então estamos resignados quanto a isso e temos fé que isso vai acabar um dia. Eu digo sempre, o Espiritismo traz para nós, para nossas dores no presente, as palavras de consolo, que são as explicações, as informações, tirar nossas dúvidas. Isso é o consolo que traz hoje o Espiritismo. Agora, para amanhã, ele nos traz a fé. Fé no futuro, fé na vida futura. Para que nós temos que ter fé, porque sabemos que ao corrigirmos hoje as nossas maneiras de ser, nós no futuro não vamos passar mais por isso. Então sabemos que tudo aquilo pelo que estão passando vai acabar. E vai acabar quanto mais rápido e quanto mais nós evitarmos repetir. E pedir ajuda não é vergonha, é dever. Não é vergonha pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Não estamos aguentando sozinhos, tudo bem. Vamos pedir ajuda. E a ajuda vem. E ter fé que a ajuda vai resolver. Pode não resolver 100%, mas vai aliviar. Se for para 99%, já está bom. Com certeza. Entendeu? Então, gente, eu digo um recado sério. É para quem tem ouvido de ouvir. Como dizia o Cristo. Não? Quem quer entender, entende. Quem não quer entender, vida que segue. Está contente com o seu sofrimento? Acha que vai acabar no estalar de dedos? A notícia triste é que não vai ser assim. A fé é importante, mas leva tempo. Você levou tempo construindo toda essa desgraceira pela qual você está passando. Você levou em várias encarnações construindo tudo isso. E quer que isso acabe da noite por dia? Não, vai acabar mais rápido do que o tempo que você levou fazendo, se você tiver fé. Agora, se você não tiver fé, não acreditar, vai levar o tempo igual o tempo que levou para você fazer. É a lei de Italião, né? Pão, pão, queijo, queijo. Um dente por um dente, um olho por um olho. Não é assim? Por quê? O tempo que você levou fazendo mal é o tempo que você vai levar passando mal. A intensidade do mal que você fez é a intensidade do mal que você vai sofrer. É simples. Agora, não, eu preciso sofrer menos do olho que eu arranquei. Eu preciso sofrer menos do dente que eu arranquei. Beleza. Então tenha fé, esperança, perseverança, amor. Aí você vai ver que essa vai diminuir. E diminuir muito. Porque não interessa a espiritualidade, nem para Deus, nem para ninguém. Vê você sofrendo. É a história do filho pródigo. O pai vai ficar satisfeito no dia que você voltar para casa. Entendeu? Então você está esperando o quê para voltar para casa? O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem,
O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não mais sofrerá. E está garantindo aqui. Vou repetir, eu sei que Santo Agostinho, não é o Antônio que está falando. Está aqui. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. E eu, Santo Agostinho, vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a égide, sob sua égide, e não sofrerá mais. Estamos esperando o quê? Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Bom, Santo Agostinho não podia ser mais direto, gente. Né? O Antônio, a Marta aqui às vezes fala as coisas meio bordando, evita certas coisas. Há pessoas lá no programa lá que a gente faz nas quartas-feiras que diz que eu sou muito seco. Escreveram lá no YouTube, mandam um recado. Mas eu perto do Santo Agostinho aqui sou uma doçura pura. Não é verdade? Porque eu também gosto de falar as coisas, a verdade. A pessoa ficar enrolando, engambelando, não é meu jeito. O Santo Agostinho tá do jeito que eu gosto. Está no direto, não está fazendo, será que eu entendi? Não tenho o que entender aqui. Solução, o remédio para o nosso mal é fé no futuro, confiança em Deus, resignação e não fazer de novo, como diz o Cristo para a mulher adulta, e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, o recado está dado, gente. É só seguir, né, Marta? Verdade. Bom, e o que a gente percebe, né, quando ele fala da fé, é que, na realidade, quando você tem fé, você está acreditando, tendo a certeza que tudo aquilo que você está passando, de dor, de aflição, de sofrimento, é proveniente das tuas escolhas equivocadas. Então, ter fé, né, de forma plena, confiança em Deus, fé no futuro, de que tudo vai melhorar, é a certeza de que Deus é perfeito e que Ele não fez nada de errado. Tudo aquilo que você está passando é mais do que justo. Por isso Ele nos recomenda como remédio a fé, né? Para que a gente diga, olha, é isso mesmo, errei, fiz péssimas escolhas, mas eu tenho a meu favor a perfeição de Deus. Então basta que eu entenda que a fé em Deus e a fé no futuro, que é o que Ele propõe a nós, né, vai acontecer, que isso vai fazer com que a gente realmente sinta um peso muito menor diante das aflições e, claro, né, tudo vai se diluindo pouco a pouco. E é como você falou, né, esse tempo será menor caso a gente tenha essa fé plena em Deus. E se não tivermos, vai ser o tempo dos erros, né? Vai ser correlato, proporcional ao que a gente fez, mano. Exatamente. Se no passado eu fiz, como você disse, fiz escolhas erradas, ouvi conversa de companhias erradas, então tomei decisões erradas e fico muitas coisas erradas. Agora eu estou disposto a curar, porque eu estou sofrendo as consequências disso. O que eu tenho que fazer agora? Fazer escolhas certas. Isso. E buscar companhias certas, porque elas existem, porque existem as ruins, existem as boas, gente. Sem dúvida. Não é verdade? Claro. Então eu tenho que abandonar aquele time que eu estava jogando, parar de ouvir aquelas conversas, deixar de fazer aquelas coisas que eu achava que eram boas, mas não são, que estão me dando as consequências agora, e vou tentar ouvir o outro lado. O outro lado vai bater palma para mim, de eu ter feito essas escolhas, e vão me ajudar. Como disse aqui, o Senhor não vai nos desamparar. Quem estiver sob sua égide não sofrerá mais. Quem estiver debaixo do guarda-chuva de nosso Senhor Jesus Cristo não vai sofrer mais, gente.
Tenham fé nisso, acreditem. Ou vocês acham que é o contrário? De que não adianta? E tudo bem. Se a pessoa acha isso, vida que segue. Com certeza. Estou dando um recado aqui. A pessoa não quer aceitar, não quer entender, é um direito dela, Marta. É um direito dela. Mas nós temos uma consciência tranquila que nós estamos trazendo a mensagem de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, trazido pela espiritualidade superior. Pô, tem que ter um crédito isso. Claro. Tem que ter um crédito. Se a pessoa não acredita, tudo bem, cara. Cada um tem direito às suas escolhas. Mas mais cedo ou mais tarde, pode não ser nessa vida, em outra, ela vai acabar aceitando. Sem dúvida. E é importante, né, a gente entender esse mecanismo do que ele propõe, né, que Santo Agostinho propõe como remédio para a cura para os nossos males, que é a fé. É porque você entender, quando você entende que ter a fé, crer que Deus realmente está te dando, né, o remédio, a cura para todos os teus males, é você entender que Deus, reconhecer que Deus é perfeito. E em suas perfeições Ele te oferece a saída para os teus equívocos. Então, é como se você mudasse, né, todo aquele caminho equivocado que você fez. Quando o que é escolher um caminho equivocado? É escolher um caminho contrário às leis divinas, contrários a Deus. À medida que você tem fé plena em Deus, você está escolhendo o caminho das leis divinas como o caminho perfeito para você. E lógico, você só pode se beneficiar. E como ele diz aqui, aquele que fizer essa escolha, né, ele ficará sob a égide de Deus, ou seja, com proteção. Claro, ele entendeu o mecanismo da coisa, né? Ele só sofreu até então porque fazia a escolha incorreta. Ele, em vez de acreditar em Deus, que Deus é a perfeição, que Deus é a bondade suprema, que Deus é o amor, ele não. Ele foi ao contrário, ele ia na contramão da lei divina. Então, à medida que ele passou a entender que Deus é a resposta para todas as aflições dele, com a fé plena, com certeza você, agora daqui para frente, é só caminho tranquilo, caminho de felicidade. Não é isso, Antônio? Sem dúvida. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.